Às vezes vamos precisar morrer para entender o porquê estamos vivendo. Já aconteceu com você de chegar um momento em sua vida que você se encontra perdida ou perdido em busca de uma ajuda, de uma solução, do que o que eu estou fazendo, do que eu posso fazer para mudar essa situação, e você questiona a Deus o porquê você está se sentindo assim. E Deus hoje, Ele nos convida a conhecer um pouco sobre Ele, porque conhecendo o caráter dele, eu vou estar preparada para saber quem eu sou. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha infância, tudo que vem me moldando até hoje com base em sua palavra. A gente não lembra de tudo, mas aquilo que nos afeta de certa forma, a gente armazena. Tem um lado do nosso subconsciente que guarda para nos proteger e tem outros que a gente carrega até hoje. Eu nasci em uma família, não é nem uma família, mas assim, uma situação conturbada. Na minha casa, minha mãe precisava muitas das vezes trabalhar. Até hoje, ela teve que trabalhar para nos sustentar. E meu pai é aquela inversão, né? Distorcida. E meu pai ficava em casa, então ela ensinou meu pai a cuidar da gente, a cuidar da casa, fazer um almoço. E minha mãe conta que depois que ela teve a gente, o meu pai mudou. Eu não sei o que acontecia na mente dele, na cabeça dele. Ele era cristão, ele lia a palavra de Deus, ele sabia dos ensinamentos. E um detalhe, ele era um analfabeto e Deus concedeu a ele o desejo de ler a Bíblia, a vontade dele em conhecer a palavra, em ler a palavra, pregar. E Deus ele fez, porque assim, vai ter situações nas nossas vidas que por mais que a gente não esteja da forma certa, Deus vai nos usar da mesma forma, porque tem outras pessoas que vão estar precisando disso. Então Deus, por misericórdia, capacitou meu pai e nisso tudo ele mudou. Ele de fato não tem o arrependimento que a gente vê lá em Mateus. Eu estou estudando um pouquinho o livro de Mateus e vai falar sobre o batismo de Jesus, que começa lá com o João Batista chamando o povo para o arrependimento de verdade. Não só o mergulho na água, mas para o arrependimento. Então eu acredito que meu pai ele não se arrependeu de coração. E aí minha mãe conta que quando teve a gente, ele mudou. Porque eu acredito que na mente dele, não sei se na adolescência, em tudo que ele passou, ele não suportava em ver as coisas desorganizadas. Eu acredito que seja uma criança interior dele ou algo dele que fez com que ele agisse dessa forma com a gente. Como assim, Ruth? Meu pai era ignorante, meu pai ele não gostava que a gente fosse criança. Ele não sabia ajudar a gente com as nossas emoções. Ele não foi um pai presente. Eu acredito que ainda era uma criança ali nele, que não conseguia ver as coisas organizadas, que não estava sabendo ainda lidar com filhos, com família, enfim, a natureza dele ainda era ruim. É uma pessoa que eu ainda não consigo explicar. Então a gente nasceu num lar assim, minha mãe precisando trabalhar, a gente tendo que ficar em casa com ele. E assim, ele era um bom dono de casa, ele fazia as coisas pra gente, mas era ignorância. Era coisas que da carne mesmo, que ele não conseguia se
conter, ele não conseguia ter o domínio próprio. Então isso, de qualquer forma, resultou nas nossas emoções hoje em dia. O que é que eu quero ser para a minha vida? O que eu aprendo nisso tudo? Hoje eu consigo perdoar, hoje eu consigo entender. Porém, o que a gente é hoje é devido à nossa infância. Então isso hoje em dia na minha vida pesa. E pesou, pois eu não encontrava o que eu queria ser, meus traumas me paralisavam, os medos me paralisavam e tem me paralisado. E aí eu tô nessa busca de tentar entender a minha infância, me curar de certa forma e conhecer Deus, porque conhecendo Deus eu vou saber me conhecer e não provar que eu sou, que eu consigo, mas estar com base na palavra, ter Deus como o meu amigo. Então, muito nova, eu entendia que eu tinha que ser madura, que eu tinha que ser uma pessoa que não desse muito trabalho, para que o meu pai não se transformasse na pessoa que ele era, na carne dele, no pecado dele. Então, eu precisava ser uma pessoa calma, uma pessoa que fazia o certo. Então, hoje, eu paro e penso, eu estou construindo uma pessoa para ser aceita ou validada? Porque no tempo, na infância, a gente precisava ser aquela pessoa certa, que não dava trabalho, que organizava as coisas, por medo dele. Então, assim, hoje a gente cresce com esse medo, a gente cresce querendo mostrar validação para as pessoas, seja aonde a gente for, a gente quer ser validado, quer ser reconhecido, quer ser aprovado por outras pessoas. Então a gente se perde no meio do caminho. Então eu estou nessa busca, me perguntando quem eu estou sendo nisso tudo, com os meus traumas, com as coisas que estão armazenadas na minha cabeça, em tudo que eu estou, em tudo que eu passei com essa situação conturbada. Não era minha mãe, era ele. Então, assim, hoje em dia eu tento me acolher, eu tento entender por que eu corro, eu tento entender aonde eu quero chegar, o porquê eu quero chegar, para quem eu estou querendo provar. E nisso tem uma reflexão lá no Salmos 46 que vai falar sobre a nossa segurança em Deus. Então, os Salmos, pelo que eu estudei, pelo que eu vi, os Salmos ele já começa com 3 pausas. E a primeira parte, antes da revelação primária da pausa, está explícita. Deus é. Deus, ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então, a revelação primária não é o que Deus ele faz, o que Deus pode dar, é quem Deus é. No Salmo 46, verso 1, vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Pausa. E eu também entendi que saber quem Deus é traz estrutura para nossas almas. Precisamos o conhecer, porque conhecendo o seu caráter, sua natureza inabalável, nos garante a firmeza quando os nossos fundamentos se abalam. Ainda que os montes, as nossas estruturas mais rígidas se abalem, ainda que seja transportado para o meio dos mares, Deus é. Quando nos conhecemos quem Ele é, nós conhecemos quem nós somos. Ainda que tudo isso tenha acontecido comigo na infância,
Deus, Ele é. Ele vai continuar sendo o meu refúgio, o teu refúgio, a minha fortaleza, a tua fortaleza nos dias maus. Então, Deus, Ele tem me confrontado a entender esse processo que eu falo de conhecer Ele, para eu também tentar me conhecer. Pois não precisamos provar nada para ninguém, porque eu estava nessa correria de tentar mostrar quem eu sou, que eu não sou essa pessoa estagnada, eu não sou essa pessoa que não faz nada. Eu quero provar o meu valor para as pessoas com a internet, com vídeos, quando na verdade o propósito não é esse. O propósito é o que está enraizado na minha infância, que é sempre mostrar validação, que é sempre mostrar que eu posso, que eu consigo, quando na verdade eu não preciso disso. Tudo que eu estou em busca já está aqui dentro de mim. Então eu não preciso dessa pressa, eu não preciso ter que provar nada para ninguém. Então é por isso que existe a crise de identidade, as nossas, a minha, as suas. Mas essa crise de identidade, na verdade, é sobre o conhecimento de Deus. No verso 3 do capítulo 46, vai dizer que ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aí tem uma pausa. Ainda que os meus problemas se transportem para os meus mares, Deus é. Então tem essa pausa para essa verdade entrar dentro de mim, pelo que eu aprendi nesse versículo 46. Ainda que isso tudo esteja acontecendo comigo, ainda que os meus traumas se transportem para o meio dos mares, Deus, Ele vai continuar sendo Deus. O capítulo 46, depois do verso 3 e o 4, o 5 vai dizer que Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Essa revelação já nos mostra que Deus está. Então, para mim, já é confortante saber que Deus, Ele está. Deus, Ele está nos meus traumas, Deus, Ele está na minha vida, Deus, Ele está no improvável das minhas situações. Ele faz questão de estar nas nossas vidas. A identidade de Deus é se relacionar e manifestar a sua presença em nós. Eu aprendi também que Deus, Ele não é uma pessoa santa que se afasta de nós. Ele é um Deus que faz questão de se relacionar com nós para nos santificar e para gerar em nós o seu próprio caráter. E nos dá esse privilégio de sermos moldados por Ele. Ele se muda para um lugar, para mudar esse lugar. Ele faz questão de trazer a sua presença para as nossas vidas. Então eu aprendi que esse rio, no verso 4, vem de uma forma incontrolável para desobstruir todos os traumas da nossa vida, tudo aquilo que nos paralisa, tudo aquilo que quer ser maior do que o que Deus já se fez por nós, que Deus já passou por nós, que Deus quer para nós hoje. Então, tudo que tem nos impedido de fluir das águas desse trono que é a presença dele, eu aprendo que o que não seja só nossa essência, mas a aparência, sejam curadas pelas águas que fluem desse rio que está entre nós. Ainda que hajam barulhos, ainda que hajam lembranças, ainda que hajam coisas no nosso caminho, no nosso passado, que já foi o nosso presente,
o som dele e a presença dele, o fluxo dele pode aquietar a nossa alma. Por isso, essa revelação de que Deus está pode fazer nós descansarmos nele. E me mostrou que quando eu estiver me sentindo assim, ou você estiver se sentindo assim, é hora de parar, é hora de pausar. É hora de se questionar, não é errado se questionar. O sistema, ele impôs na gente que a gente precisa estar sempre na correria, estar sempre no pique, estar sempre fazendo alguma coisa, sem se questionar o porquê eu estou assim, o porquê está acontecendo isso. Então, é sempre bom a gente se questionar. Por que eu tenho medo? Por que eu me sinto paralisada? O que a infância está acarretando hoje na minha vida? Então, hoje eu estou aprendendo quem Jesus foi, o processo, o difícil, o começo dele, tudo o que ele fez por nós, para também me ajudar nisso tudo que eu passei. E para finalizar, no verso 7 ao 8 tem outra pausa, que é: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A última pausa para dizer para mim, para você, que pausas começam e pausas terminam, mas é com o propósito de nos fazer respirar. A revelação do Salmos 46 não é só Deus é, Deus está, mas Deus faz. Ele diz: venham, vejam, contemplem minhas obras, vejam o que eu estou fazendo. Ele não é apenas o que ele diz. Ele não apenas diz que está, ele mostra que ele faz. E ele nos convida para ver as suas obras. Resolve as guerras num mundo de batalhas. Ele traz paz. Ele diz que nós não precisamos lutar sozinhos, porque ele chegou. E que eu possa sair do meu modo de defesa, porque ele vai lutar essa causa por mim. Que nós possamos descansar em Deus hoje, pois ele despedaça a lança, ele quebra o arco. Os braços deles estão estendidos para que os nossos, os meus e os seus, venham descansar. Então, que hoje nós podemos colocar o controle nas mãos do Senhor, a nossa defesa nas mãos do Senhor, aquilo que a gente não entende nas mãos dele, porque muitas das vezes a gente fica nessa busca de eu preciso provar a minha identidade para as pessoas, eu preciso provar que eu tenho algo para oferecer. Mas Deus te diz hoje que ele estará lutando essa guerra que você não consegue, que ele vai estar curando os teus traumas hoje, que ele vai te dar um caminho, uma luz. Ele hoje está te dando um caminho. Ele é o caminho, ele é a vida, ele é o teu refúgio, ele é a tua fortaleza. Ele faz e ele está com você nesses momentos. Ele está comigo nesses momentos, ele está mostrando a sua grandiosidade inabalável na sua palavra. Então, que hoje possamos entregar a nossa defesa, o controle daquilo que a gente tem nas mãos do Senhor. Eu aprendo com esses salmos que eu e você, a gente não veio para provar o nosso valor a ninguém. A gente precisa curar o que está aqui dentro e não correr atrás do vento. Como é, Ruth, que você quer trazer nesse vídeo? Eu quero te dizer que se você hoje se encontra perdido, Deus é o teu caminho.
Deus, ele pode guerrear essa luta que você está passando, essa crise de identidade que você está enfrentando, o que eu posso fazer, o que eu quero fazer, como eu posso mudar isso. Procure em Deus. Primeiramente, conheça quem Deus é, porque daí você vai entender a sua natureza. Conhecendo a natureza de Deus, você vai ver se encaixa com a sua, pois a gente, como ser humano, a gente procura estabilidade financeira, a gente procura status, a gente procura se igualar com o nosso próximo, a comparação entra. Então a gente fica correndo atrás do vento, sem entender que o plano maior já está dentro da gente. A gente precisa só ter essa essência, essa noção para executar o que Deus quer para nós. Eu falei um pouquinho aqui, tem vídeo nesse canal, quando eu falo que eu estou trabalhando com a internet, que eu fiquei desempregada e veio muitas coisas acontecendo. Eu me escondendo de Deus, eu me escondendo da sua face pelo simples fato de querer o imediatismo, de querer o que dá resultado e não com o propósito em si fazer o que precisa ser feito, o que está no meu coração, que seja de forma leve, que não seja de uma forma imediatista, de querer algo em troca, mas em consequência do que a gente for falando, do que a gente for plantando, vai germinar, a gente vai colher o resultado, mas que não seja de uma forma imediatista. Então Deus, hoje ele pede para lutar as nossas guerras, lutar aquilo que a gente não consegue guerrear. Então ele manda a gente entregar o nosso modo defesa para ele, para que ele venha agir, para que ele seja o nosso refúgio, para que ele venha ser a nossa fortaleza. E hoje eu quero orar pela sua vida, orar pela sua família, orar pelos seus traumas, orar por aquilo que hoje você não consegue entender, que hoje você não consegue se questionar para tentar entender o que está acontecendo, os medos, os anseios, as suas falhas, ou até mesmo a sua família, coisas que não era para você ter passado, não era para ter acontecido, mas saiba que Deus, ele é seu Pai, Deus é o teu refúgio, Deus, ele está guerreando por essas suas lutas hoje. Então, eu espero que esse vídeo faça sentido para você, que tenha te ajudado nesse momento difícil. Se você chegou até aqui, curta, comente, compartilha e receba de Deus. Antes, eu vou orar por você. Pai querido, Pai amado, que hoje, meu Deus, esse vídeo possa ter feito sentido para essa pessoa que está escutando. Eu não sei a sua história. Eu não sei, meu Deus, o que ela já enfrentou, o que vem enfrentando. Mas eu quero, Senhor, te apresentar ela, meu Deus. Ele, meu Pai, a ti. Cura os traumas, visita a família, visita o que está enraizado, visita os medos. Visite, Senhor, aquilo que eu não sei, eu não consigo, o que ela não consegue entender, o que ele não consegue entender. Oh, meu Deus, visita a mente, visita os corações. Vai guerreando, Senhor, por eles. Vai, Senhor, curando os traumas que eles carregam, aquilo que eles não conseguem enfrentar, aqueles que eles não conseguem entender, aqueles que eles não conseguem ser. Dá força, oh, meu Pai, que eles possam seguir com medo mesmo, confiando em Ti, sabendo que o Senhor é o refúgio, que o Senhor é a fortaleza deles. Que esse vídeo, que essa palavra, Senhor, possa entrar nos corações, na mente, que entre, Senhor, nas famílias, guerreando, repreendendo, Senhor, todo o mal, tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, tudo aquilo, Senhor, que não seja para Ti, meu Deus. Nesta noite eu te apresento essa pessoa, eu te apresento os traumas, eu te apresento a dor, eu te apresento a vida dessa pessoa que se encontra aqui, meu Deus, nesse vídeo, que ela parou aqui, meu Deus, para entender um pouco da minha infância, da Tua palavra, para entender que da mesma forma que o Senhor está me curando, da mesma forma, Senhor, que o Senhor está fazendo na minha vida, está me curando, está falando comigo, o Senhor também quer curar, o Senhor também quer falar
como essa pessoa que está falando com você neste dia. Então é isso, meu Deus. Cure, meu Pai. Entre com salvação. Amém. Amém, amém. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.